Vocês pediram e chegou o dia de falar sobre o radiotelescópio chinês FAST, que é esse radiotelescópio gigantesco, né, que tem um prato único, né, single dish a gente chama, e que hoje ocupa a posição de maior radiotelescópio do planeta. Essa posição foi ocupada por mais de 50 anos pelo meu radioobservatório favorito, o radiotelescópio de Arecibo, que fica aqui em Porto Rico. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma comparação entre os dois radiotelescópios para que vocês tenham uma ideia de como eles funcionam. E a gente vai fazer esse daqui como se fosse uma batalha de gigantes, porque eu tô aqui toda descabelada, voltando do meu treino de kickboxing, eu tô na pilha, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as dimensões desses dois gigantes. O radiotelescópio de Arecibo, ele tem um prato que tem 305 metros de diâmetro, enquanto que FAST tem 500 metros de diâmetro, portanto ele é maior. Por que a gente tem radiotelescópios tão gigantes, né? Porque a gente precisa de uma área coletora muito grande. O prato do radiotelescópio ele é chamado refletor e ele é a parte responsável do instrumento por coletar toda essa luz que vem do céu em ondas eletromagnéticas nas frequências de rádio, nesse caso. E essa luz toda que vem do espaço, das estrelas, de outras galáxias, de pulsares, etc., ela vai refletir nesse prato, nessa superfície, e vai concentrar na região focal desse instrumento. As antenas elas ficam no foco desse instrumento e é ali que a gente coloca os detectores mesmo dessa radiação para a gente conseguir depois analisar esse sinal que chegou do espaço. Quando a gente está tentando estudar fontes rádio que estão muito distantes da gente ou fontes muito fraquinhas no céu ou sinais muito fracos, a gente precisa de uma área coletora do nosso refletor muito grande. Então a sensibilidade desse instrumento ela está totalmente ligada ao tamanho desse prato, nesse caso de ser single dish, né? Embora a FAST tenha um prato muito maior do que o prato do radiotelescópio de Arecibo, a região realmente coletora de radiação que vai refletir, vai ser iluminada e vai conseguir concentrar essa luz lá na região focal, ela não é tão diferente assim, tá? Ela é ainda muito maior, fazendo desse radiotelescópio mais de 2 vezes mais sensível do que de Arecibo. Porém, se você for comparar as áreas de iluminação que você realmente pode usar ali do prato para coletar e concentrar essa radiação, você vai ver que Arecibo a gente tem um diâmetro de 221 metros. A gente até consegue utilizar os 300, mas aí fica mais difícil. Mas no radiotelescópio da China, a gente consegue utilizar uns 300 metros aí de diâmetro desse prato. O prato não é inteiramente utilizado, portanto. O Radioobservatório de Arecibo fica aqui na ilha de Porto Rico, numa cidade chamada Arecibo, e fica a 18 graus de latitude norte, acima do Equador. Ali naquele radiotelescópio você tem um prato que ele é fixo no chão. Você não consegue apontar essa antena para diferentes regiões do céu. Esse prato ele não encosta no chão, ele é suspenso por cabos de aço e ele é formado por quase 40 mil painéis que são grades, na verdade, porque senão acumularia água da chuva ali e tudo isso. E para você refletir ondas de rádio, você não precisa ter uma superfície tão lisinha. Usando aquela grade ali já é suficiente para que você consiga refletir a luz rádio que chega do céu na região focal do instrumento. Esses 38.778 painéis que são gradeados, eles são arrumados ali para formar o prato do radiotelescópio, que é um prato num formato esférico, não é um formato parabólico. Por que isso é importante? Porque num formato esférico, você vai concentrar a luz que bate ali e reflete numa região focal que é uma linha. Você tem uma linha focal, você não tem um ponto focal. Então, isso é importante porque você tem que pensar na hora de colocar seus receptores ali na melhor maneira de coletar aquela radiação. Por isso que ali em Arecibo, os receptores eles eram colocados como antenas chamadas line feeds, que eram antenas de até 30 metros de comprimento, eram linhas mesmo que ficavam penduradas ali na plataforma da antena, para que ela conseguisse coletar toda aquela luz que era concentrada naquela linha focal. No caso do FAST, você tem 4 mil painéis que são triangulares, arrumados ali dentro daquele prato esférico também a princípio. FAST significa 500 Meters Aperture Spherical Telescope. Então, ali o prato do FAST também é esférico. Porém, o que eles fazem ali? Ele não é um prato fixo ali no solo. Ele também é suspenso por cabos, mas cada um desses 4 mil painéis, eles têm outros tipos de cabo ali, que são os tie-downs, e eles conseguem fazer com que eles deformem um pouquinho
Então aquela superfície inicialmente perfeitamente esférica, ela é distorcida um pouquinho para fazer com que ele consiga coletar a radiação de qualquer outra parte do céu ali, de diferentes partes do céu, e concentre num único ponto, porque aquela deformação gera uma pequena parabólica ali. Você faz com que a luz que veio de determinada direção do céu seja refletida ali por aquela região que está mais parabólica e seja concentrada num ponto focal. Essa é uma grande diferença entre os dois instrumentos. O Rádio Observatório de Arecibo, ele foi inaugurado em 1963, após 3 anos de construção. E ele foi inicialmente desenhado por Bill Gordon para que ele conseguisse coletar uma radiação que fosse refletida lá na ionosfera, na alta atmosfera e voltasse. Então, a primeira ideia de utilização desse instrumento, na verdade, foi para estudos da alta atmosfera da Terra. Ninguém queria saber muito sobre a parte da astronomia, tá? Bill Gordon, que foi quem desenhou Arecibo e projetou, ele estava interessado na alta atmosfera da Terra e por isso, na verdade, eles conseguiram um financiamento tão grande dos militares aqui dos Estados Unidos para que esse observatório fosse construído, para que eles conseguissem estudar a alta atmosfera, porque ali, naquela época ali do comecinho da década de 60, a gente estava na Guerra Fria, eles queriam detectar mísseis vindos de outros lugares, né? Eles queriam interceptar comunicações em rádio dos inimigos. Então, Bill Gordon vendeu aquele peixe ali falando, ó, eu preciso entender a alta atmosfera da Terra e para fazer isso eu preciso de um radar de espalhamento incoerente, que é esse tipo de radar que a gente tem aqui em Arecibo, que é uma maneira da gente conseguir estudar acima do pico de ionização dessa camada chamada ionosfera, que é de grande interesse militar também. E por isso o projeto foi desenvolvido rapidamente em 3 anos. Depois de alguns anos ali sendo utilizado para esses fins, né, de estudos ionosféricos da alta atmosfera, os astrônomos aqui, principalmente da Universidade de Cornell, eles começaram a brigar porque eles queriam também utilizar aquele telescópio, né, para fins astronômicos, para estudos da astrofísica. Mas para isso eles tinham que mudar toda a grade ali do prato do telescópio, porque ele tinha sido desenhado para algumas frequências, que eram as frequências de interesse da alta atmosfera, que eram baixas frequências para astronomia. E então a grade que eles usaram ali naqueles painéis era uma grade de galinheiro mesmo, então aquilo não funcionava para as frequências mais altas dos astrônomos. Então eles fecharam o observatório. Quem comandou tudo isso ainda era o Frank Drake, aquele da equação de Drake. Ele era o diretor, ele foi diretor de Arecibo, mas depois ele virou diretor aqui do Centro de Radioastronomia dos Estados Unidos. Ele comandou essa troca aí de superfície do prato. E eu já contei para vocês que na cerimônia de reabertura do radiotelescópio foi quando eles mandaram a famosa mensagem de Arecibo, né? Para chamar a atenção de toda a comunidade científica, porque agora eles tinham um novo radar ali mais potente, mas também eles tinham um radiotelescópio cuja superfície do prato permitia a utilização de novas frequências, de mais altas frequências, de interesse dos astrônomos. O telescópio chinês ele foi construído em 5 anos, mesmo com todo o investimento aí da China. Muitas coisas tiveram que ser desenvolvidas para esse telescópio ser construído, porque houve muita inovação científica e tecnológica para que isso acontecesse, porque os chineses eles foram muito bons em olhar para o projeto de Arecibo, né, e tentar melhorar isso. Eles se depararam com dificuldades e com problemas que não tinham sido abordados anteriormente em outras construções. Eles fizeram algumas mudanças ali, por exemplo, as torres que sustentam a plataforma ali de Arecibo, elas são de concreto. No caso da China, não são. Você também tem que entender que cada região tem uma necessidade diferente, não é? Os receptores no telescópio chinês, eles ficam numa estrutura que parece um disco voador ali, que está suspenso por cabos de aço. E eles conseguem posicionar esse disco voador aí em qualquer lugar sobre o prato do radiotelescópio. Isso faz com que eles tenham uma precisão e um apontamento muito bom, né? A frequência que eles observam fica entre 70 MHz e 3 GHz hoje, mas eles têm alguns projetos de ampliação dessas frequências. O intervalo de frequências de Arecibo fica entre 327 MHz e 10 GHz. Em 1996, eles colocaram uma nova estrutura na plataforma, que é um domo, que a gente chama de Gregório, né? Que é até hoje o mascote aí do observatório, é o Greg, né? Que representa esse domo. Ali dentro desse domo, você tem 2 outros pratos que são parabólicos e que ajudam aquela radiação toda que foi concentrada numa linha se concentrar num ponto. E nesse ponto focal
é onde eles colocam os receptores de diferentes frequências. Você tem ali uma mesa cheia de instrumento, né, cheio de receptores, e aí você vai lá e muda a frequência de observação, aquela mesa gira e coloca o seu receptor sobre o foco da antena. É assim que a gente observa em Arecibo. Aqui no Observatório de Arecibo, os instrumentos receptores e alguns dos transmissores ficam na plataforma do telescópio. Então toda aquela estrutura da plataforma, né, que está suspensa ali por cabos de aço, ela tem um peso total de 900 toneladas. Então, e ela gira, ela aponta, ela vai e volta. Eu já estive uma vez sobre a plataforma quando eles estavam fazendo manutenção e aquilo tudo estava girando, foi uma sensação fenomenal. Lá na China, aquele disco voador onde você coloca os receptores, ele é muito mais leve do que de Arecibo, ele pesa só 30 toneladas. Pelo fato de que aqui em Arecibo a gente tem toda essa estrutura aí na plataforma para que ela rode, ela se aproxime e se afasta, né, do centro, e ela roda 360, na verdade ela roda 720 graus, ela dá 2 voltas ali, para que você consiga apontar para a região do céu que você quer estudar. Você ainda tem um limite de declinação ali que você consegue olhar. Então, como eu disse, a gente está aqui em 18 graus de latitude. Arecibo, por não mexer aqui, você só consegue mexer o foco, né, a parte dos instrumentos. Então, você consegue ver mais ou menos 20 graus a partir do 18. Então, essa é a região do céu que você tem aqui sobre Arecibo, passível de observação. Na China, pelo fato do prato também ser dinâmico, você consegue expandir um pouco essa declinação, né, esse limite de observação. Então, o telescópio chinês fica lá em 26 graus de latitude acima do Equador e ele consegue observar mais ou menos 40 graus acima da cabeça. Então, isso amplia muito a oportunidade de estudo utilizando o telescópio chinês ao invés de Arecibo. Mas tem uma coisa que o radiotelescópio chinês não faz, que a gente faz aqui em Arecibo, que é transmitir o sinal. Então, como eu contei para vocês, ele foi inicialmente desenhado para ser um radar. Isso quer dizer que a gente tem aqui uns transmissores e a gente manda uma radiação para o céu, né? E depois a gente, no caso do radar, a gente recebe a radiação que bateu e voltou, que vai ser refletida, espalhada, etc. Aqui em Arecibo a gente tem 2 radares, né? A gente tem um radar que é ionosférico, um radar de 430 MHz, que é esse para continuar os estudos lá de Bill Gordon, de 1963, da alta atmosfera, da alta ionosfera, né? E a gente tem um radar planetário, que é um radar de 2 GHz, que é utilizado para estudar principalmente asteroides que vêm próximos da Terra, ou superfícies da Lua, planetas, etc. Então, essa capacidade de transmitir sinais para o espaço com alta potência, o radiotelescópio chinês não tem. Agora que você conhece aí um pouquinho sobre esses 2 radiotelescópios, os maiores, os mais icônicos, os mais sensíveis do mundo, você pode tirar suas próprias conclusões e saber quem ganhou aí para você. Realmente depende da pesquisa que você quer fazer, né? Agora, para mim, o fato de Arecibo ter sido pioneiro, né, no design, na execução desse projeto monstruoso, né, pelo fato de estar numa ilha de Porto Rico, que é uma ilha latino-americana, embora seja Estados Unidos, mas está aqui, né, nessa região, é tão importante para a ilha, e o fato dela ser também um radar. Arecibo vai ser sempre o radiotelescópio campeão para mim. Tchau!